E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora conversar aí de Thunder Clouds Rain Storm, o novo dark romance sul-coreano que aparece com uma estreia bem calibrada, né? Atuações sólidas, química tórrida, fotografia belíssima e meticulosamente alinhada à atmosfera de dark romance que a série promete desde o primeiro frame, além da trilha sonora ser muito boa mesmo. Aqui tudo é muito calculado, muito sensual, muito denso. Uma estreia de peso, daquelas que avisam sem sutileza, segure-se porque vai doer e vai ser bom. E falando em emoção ou em danos emocionais, nossos dois protagonistas aqui carregam passados que moldam cada gesto, cada silêncio, cada explosão e cada recuo. E é justamente aí que a série brilha, na tensão entre o trauma, a solidão e o desejo. Bora lá comentar tudo com spoilers dos dois episódios. Vamos lá. A história começa com um susto. Lin-ju, aquele jovem doce, gentil, ingênuo, mas não tão inocente quanto parece, beija o primo que o acolheu, Johan, que está dormindo no sofá. Johan acorda confuso, tenso, perguntando que diabos ele acabou de fazer. E a série imediatamente nos transporta para um flashback, uma semana antes. Ali descobrimos o ponto mais fraturado da alma de Lin-ju. Ele está apanhando do meio-irmão, que despeja nele insultos como munição. Bastardo, desperdício, agouro e o pior, acusa ele de ser responsável pela morte dos pais. É uma violência física e psicológica que pelo jeito moldou quem Lin-ju é, alguém que sobreviveu criando uma casca de sorriso, aquele sorriso suave e triste que usa como escudo. E mesmo sangrando, mesmo tremendo, mesmo machucado, Ju tenta conversar. É uma tentativa de apaziguar, de negociar, típica de alguém que cresceu fazendo da gentileza uma forma de autoproteção. O meio-irmão pisa na mão dele com crueldade e diz que vai processá-lo. E Johan, o primo, observa tudo de longe, fumando na chuva, depois que ele interfere um pouquinho, gente. Aqui a série mostra o psicológico de Johan pela primeira vez. Ele olha Lin-ju e pensa que ele é patético, irritante e fraco, mas essa irritação, esse desprezo nada mais é do que defesa, porque é algo em Lin-ju que o toca profundamente, e ele odeia isso, então veste frieza para não admitir vulnerabilidade. Ele acolhe Lin-ju em casa, não por bondade, diz para si mesmo, mas para ver até onde vai aquela patenticidade. É auto-engano puro, a primeira de muitas camadas psicológicas dele. Voltamos ao presente. Depois de pulsar Lin-ju, Johan o encontra se contorcendo de dor. Leva ao hospital. Cirurgia urgente. Lin-ju não quer operar porque não pode pagar. Ele está acostumado a viver no limite da miséria e isso o marcou profundamente. Para Lin-ju, existir significa não incomodar. Ter necessidades é pecado. Ser amado é luxo. Johan paga tudo e diz como defesa. Vai pagar com o corpo. Essa frase não é só provocação. É a forma psicologicamente disfuncional de Johan evitar admitir que se importou. Se ele transforma cuidado em dívida, não precisa lidar com o fato de que sente. Lin-ju, claro, não entende a profundidade daquela frase. Só sabe que gosta de Johan e diz isso com uma franqueza destruída e doce, típica de quem nunca aprendeu a esconder o coração. Johan manda ele parar, finge indiferença, tenta racionalizar tudo como obrigação para com o pai dele. É fuga emocional pura. Lin-ju vira seu empregado, faz todas as tarefas domésticas, cozinha, limpa e surpreende Johan, que não esperava diligência nenhuma da sua presa. Nas poucas interações simples, dá para notar que Johan quer ser amado, mas acredita que não pode demonstrar isso sem parecer fraco. É a tragédia emocional perfeita. Os dois saem para jantar com um amigo de Johan, que comenta estar espantado. Johan detesta que alguém invade seu espaço pessoal e, no entanto, deixou Lin-ju morar com ele. Revela também que Johan é filho do CEO de uma grande empresa, mas esconde isso e finge ser um funcionário comum. Enquanto conversam, o amigo admite achar Lin-ju um fofo, educado, bonito, gentil e interessante. É a avalanche perfeita para despertar em Johan algo que ele não controla, ciúme. Possessividade, uma onda tão forte que só consegue lidar enchendo-se de álcool, o que, claro, leva Lin-ju a cuidar dele depois. Em casa, tentando compensar a receita, Johan decide ajudar a trocar o curativo de Lin-ju, mas ao vê-lo vulnerável, tão próximo, tão gentil, algo muda. Seus olhos escurecem, sua respiração muda, ele vê Lin-ju como presa, mas a verdade é que é ele quem está sendo caçado pelos próprios desejos. Ele sucumbe, diz bom garoto e o beija. E Lin-ju, claro, corresponde, não porque é fraco, mas porque gosta de Johan
e quer ser desejado por ele. Amanhece, Johan está de ressaca e não lembra o que aconteceu na noite anterior. Ele tenta agir normalmente. Lim-jo, sempre gentil, serve o café e diz que conseguiu um emprego de meio período. Johan então faz um contrato, literalmente transforma a relação em propriedade para evitar lidar com sentimentos. É distorcido sim, mas psicologicamente coerente com alguém que teme intimidade. Ele fala que todos os direitos do Lim-jo pertencem a ele até o Lim-jo conseguir pagar a dívida. Quando chega à empresa, Johan escuta funcionárias falando de 2 funcionários bonitos de um café. Ao ir lá, descobre que falam de Lim-jo e seu chefe, Sonho. O olhar dele para Lim-jo aqui vale a série inteira. É por impulso possessivo tentando se disfarçar de neutralidade. As memórias da noite anterior voltam violentamente, gente. Então ele lembra aqui do quanto que ele foi devorar o Lim-jo, né, gente? E o Lim-jo correspondeu cada beijo, aliás, os beijos maravilhosos. E o Johan então foge, diz para si mesmo que estragou tudo. A vergonha emocional é mais forte que a ressaca. Em casa, pede desculpas, algo que dói no ego dele, mas que ele fez porque lá no fundo se importa. Diz que estava excitado, mas não deveria ter perdido o controle. Lim-jo revela que não transaram porque Johan dormiu. Quando Lim-jo diz que gosta dele, Johan desmorona por dentro. Ele não tem estrutura emocional para ser amado, nunca teve, então reage com agressividade, ordena que Lim-jo não goste dele, como se fosse possível mandar no afeto. Lim-jo, sempre em modo sobrevivência afetiva, responde que se apaixona fácil, mas se desapaixona fácil também. Não é manipulação, é dor, é autodefesa. Johan tenta ajudá-la a se desapaixonar mais rápido e Lim-jo pede um beijo. Johan vai beijar ele, no entanto Lim-jo o interrompe, diz que não imaginava que Johan iria beijar ele mesmo e que ele precisa escovar os dentes. A química fica ainda mais intensa, gente, e depois a gente vê os dois se beijando repetidas vezes ali, até o Lim-jo ficar satisfeito e o Johan diz que eles não vão fazer sexo. Para ele não delirar, Lim-jo aceita. E esse aceitar machuca Johan de uma forma que ele não admite, ele se sente substituível. Tudo que Lim-jo faz é obedecer, e isso, para alguém tão ferido quanto Johan, é tortura. Ele quer ser amado, mas não sabe receber amor. A situação piora quando Johan escuta comentários que Lim-jo e Sonho são próximos demais. Ele vai até o café, observa, possessivo, furioso, assustado. Ele tenta marcar território, oferece cartão black, diminui o café e tenta humilhar Sonho, mas Sonho não cede, e isso enfurece Johan ainda mais. Quando volta para o escritório, percebe que Lim-jo não mandou mensagem, perde o eixo emocional, obriga o garoto a jantar com ele. No restaurante, Johan trata tudo como se fosse um encontro romântico, e Lim-jo fica confuso, porque horas antes o mesmo homem ordenou que ele não se apaixonasse. Mas Johan também está perdido no próprio caos. Ele quer a exclusividade emocional do seu primo, mas não sabe amar, não sabe pedir, só sabe controlar. Quando Sonho liga para brigar com Lim-jo por estar com Johan, ele sente a ameaça e bebe ainda mais, até que inventa uma desculpa aleatória para levar Lim-jo a um motel. Lá o psicológico dele se revela de vez. Ele amarra Lim-jo com a própria gravata, diz que os direitos de Lim-jo pertencem a ele, se aproxima com fome, mas também com vulnerabilidade, toca sua nuca como quem teme perdê-lo e o beija intensamente, não só por desejo, mas por medo. Lim-jo lhe dá permissão para fazer o que quiser com ele. Ele se entrega porque ele quer ser querido, quer ser visto, quer ser escolhido por Johan. Johan se perde porque tem medo de querer, medo de machucar, medo de sentir algo que não pode controlar. E o que poderia ser apenas uma cena erótica vira, na verdade, uma coreografia dolorosa entre 2 homens quebrados tentando amar com os pedaços que tem. Em relação ao primeiro e o segundo episódio de Thunder Clouds Rainstorm, é isso que eu tinha para comentar. A gente já pôde ver aqui, gente, que esses 2 personagens são bastante complexos, né? E eu tô muito ansioso para mais, gente. Essa estreia me pegou de jeito, né? Se vocês curtirem bastante essa resenha aqui, na próxima semana eu trago os comentários do episódio 3 e do episódio 4. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. E se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!